Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos fazer uma abordagem, de uma forma geral, sobre o que o Novo Testamento fala sobre dízimos. A gente vai ter uma parte também só destinada às ofertas. Claro que tem alguns momentos aqui que vai falar o nome oferta, outros momentos as pessoas vão entender de forma diferente. O importante é que haja uma sustentação neotestamentária. Então, nós vamos começar pelo primeiro texto. Em 1 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo a defesa do seu apostolado e da sua obra. E vocês vão ver que no contexto ele está justificando exatamente a questão das ofertas. Entendo que esse seja a grande questão. Será que aqueles que ministram para nós, nos edificam, velam por nossa vida e nos aconselham são obrigados a viver em jornada dupla? Os coríntios foram agraciados por Deus com toda sorte de dons e revelação da palavra, e Paulo foi aquele que iniciou todo este processo. Mas o apóstolo, que está perplexo com a indiferença dos seus discípulos, continua. Nós vamos continuar ainda lendo o texto de 1 Coríntios 9, a partir do capítulo 9, os versículos 5 e 6. Nós vamos ler agora o 7. Ele diz assim: Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Deixar de trabalhar nesse sentido é, obviamente, outra atividade, não no ministério. Lembramos que a ideia do dízimo é justamente que aqueles que nos ministram não precisem trabalhar com recursos naturais, e sim com os recursos espirituais. É isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo, em algumas vezes, nós vamos ver que por não ser suprido através dos irmãos a quem ele ministrava, teve que trabalhar, vamos dizer assim, fazendo tendas e também na ministração da palavra. Uma série de perguntas retóricas, mas de respostas obviamente inquietantes. É a sequência do texto de 1 Coríntios, capítulo 9. No verso 8, ele diz assim: Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca do boi quando pisa o grão. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: Pois o que lavra, cumpre fazê-lo na esperança. O que pisa o trigo, faz-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. É interessante a observação de Paulo de que, na sua opinião, não é humana, porque a lei diz exatamente a mesma coisa. Porém, em outras palavras, essa opinião é divina. Paulo está na Nova Aliança afirmando que o princípio pelo qual os ministros eram sustentados na lei, isso é através do dízimo, não é da lei, mas é eterno e divino. É para aqueles que ministram terem sustento, porque Deus se preocupa com eles. Essas coisas estão escritas. Atar a boca do boi enquanto debulha fala de um princípio egoísta de receber o benefício da força do boi para a tração do arado e o debulho do trigo, mas impedi-lo, enquanto isso, de comer algum trigo pelo caminho. É como dizer: eu quero sua força, sua dedicação e talento, mas não conte com nada que é meu. Irmãos, infelizmente, para a tristeza de muitos, é assim que muitos crentes se comportam hoje. Dando continuidade ainda a 1 Coríntios capítulo 9, versículos 11 e 12, ele diz assim: Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. É interessante que tem pessoas hoje que congregam numa igreja, mas elas acabam
desviando os seus dízimos e as suas ofertas para outras igrejas, para outros ministros. E isso também é injusto. É o que está sendo dito aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 9. Pelo que já lemos em Gálatas e agora em Coríntios, e o que Paulo fala aos Filipenses, do capítulo 4, do versículo 10 ao 19, quando Paulo fala sobre se associar no tocante a dar e receber. Parece claro que ele considera lógico e uma regra correta, que aquele que recebe bens espirituais deve compartilhar bens materiais. Igualmente, que recebe bens materiais deve ter compartilhado antes bens espirituais. Na mente do apóstolo é uma troca lógica e justa, até mesmo uma associação. Vamos ler o texto? Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 19. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava-vos a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendei a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí o verso 19 ele diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É interessante, da igreja de Corinto, Paulo resolveu não somente não receber o benefício, visto que para eles isto era motivo de escândalo, e pelo fato de não estarem agindo com gratidão e reconhecimento a tudo que Paulo havia feito, ele recebia salário de outras igrejas que faziam isso voluntariamente, como parece que era o caso da igreja de Filipos. Em 2 Coríntios 11, 8, nós podemos observar o apóstolo Paulo falando aqui. Mas dos coríntios ele resolveu não receber. É importante que se perceba que Paulo não só recebia de Coríntio, mas das outras igrejas. Recebia e contava como salário. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios 11, 8, ele diz assim, despojei outras igrejas, recebendo delas salários, para vos poder servir. E veja, como há um desequilíbrio aqui. Como pode uma igreja pagar salário se não tem uma receita constante? É isso que nós precisamos pensar. Como é que a igreja onde você congrega, o lugar que você diz que ama, ele vai arcar com as despesas daquele lugar se você não for fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas? A resposta é fácil e óbvia. Como é que a igreja vai pagar? Através dos dízimos dos seus membros. Novamente, Paulo apela para a lei e mostra que o princípio da lei continua valendo, pois, na verdade, não é da lei, e sim eterno, ao ponto do próprio Senhor Jesus ordenar a mesma coisa para aqueles que pagariam o Evangelho da Graça. 1 Coríntios 9, 13 e 14 diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha, que coisa equilibrada, que coisa tremenda. Ainda em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, Paulo diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, pois as Escrituras dizem, não amordace o boi quando pisa o trigo, e o trabalhador é digno do seu salário.
Mais uma vez, os conceitos do salário e da gratidão ficam evidenciados. Dobrados honorários falam do reconhecimento pelo trabalho prestado. Uma igreja não pode fazer isso sistematicamente, se não tiver uma receita sistemática. Por outro lado, não fazer isto é visto como uma defraudação. Aqui fazemos um cálculo simples. Se um ministro prega uma vez, deve receber o honorário por aquela pregação. Se o pastor ou presbítero faz isso diuturnamente, deve receber um salário para que essa assistência não cesse. Expomos esses versículos na versão amplificada e isso vai ficar ainda mais claro, mas vai ser vídeo para um outro momento. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado, por isso que eu estou fundamentando com leituras e com textos da Palavra de Deus, baseado na apostila do Rema Brasil e a matéria Vida de Prosperidade, porque eu acredito que ela sistematiza bem e fundamenta muito bem essa questão da prosperidade bíblica. Nos veremos em outros vídeos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.